Estamos de volta com o debate da SIC TV e vamos diretamente agora conhecer as regras desse segundo bloco. Este bloco terá uma rodada de perguntas com temas definidos pela SIC TV. O sorteio dos temas será ao vivo. A dinâmica da sequência de perguntas obedece às mesmas regras do bloco anterior. Tempo para pergunta de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30. Réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Bem, os temas estão aqui e conforme sorteio prévio na presença dos representantes, o candidato que inicia essa rodada é o candidato Pimenta de Rondônia, do PSOL. E o primeiro tema a ser debatido é este aqui, trânsito. Candidato, sua pergunta para quem? Vou perguntar para o candidato Mauro Nazif. Ok? Minha gente, eu não estou querendo o lugar de ninguém, porque a Constituição, né, e a democracia me favorece a ser candidato a prefeito pelo um cargo que é do povo. Mas, candidato, o senhor falou tanto em quebrar o monopólio das empresas de ônibus passado que era 3. Os ônibus era mais ou menos. E hoje só tem uma empresa. Por quê que o transporte ficou tão ruim desse jeito? Ficou pior? Quem fala que ficou pior é porque não anda de ônibus. Se eu tinha 40 mil pessoas em Porto Velho que andavam em ônibus e hoje são 85 mil pessoas, é sinal de que melhorou. Isso é número. Se lá tinham 2 empresas lá atrás que não recolhiam um imposto para a prefeitura, eu não posso defender essas empresas. Foi feito o processo, 2 empresas se habilitaram, uma aqui da nossa cidade e uma do Amapá. Hoje nós temos essas 2. Eu vejo candidato falar que hoje tem 110 ônibus, que lá atrás tinha 170. Que mentira! Que mentira! Quando eu assumi a prefeitura, tinha rodando na cidade 147 ônibus. Hoje tem aproximadamente 170 ônibus. Fazendo a diferença. Nunca ninguém teve coragem, candidato Pimenta, de enfrentar esse monopólio. Nunca. Cartel é coisa perigosa. Eu tive a coragem, não por mim, mas pela população que anda de ônibus e tinha o clamor da mudança no transporte. Essa é a diferença que a gente está fazendo. Candidato, o senhor me desculpa, mas eu tenho que dizer para o senhor que de transporte eu conheço. Eu terminei de nascer os dentes trabalhando em empresa de ônibus. Então eu queria dizer para o senhor que quem não anda de ônibus aqui deve ser o senhor. Então o seu secretário estão lhe informando muito mal. E além do trânsito aqui ser ruim, o senhor pegou o camelódromo e fez ali um terminal de ônibus que não atende à necessidade da população. Eu não quero saber quantos ônibus tem aqui, não. Eu quero saber é que tem que ter ônibus com ar-condicionado, plataforma de embarque para deficiente, né? Ônibus com embarque e desembarque em porta dos 2 lados. O trânsito de Porto Velho é muito ruim e os ônibus são pior. E se as empresas não pagavam imposto, nós temos ainda, no município de Porto Velho, um monte de gente que não paga porque a prefeitura não faz concurso para ter procurador fiscal. Como é que vai se pagar? Aqui se prescreve conta. Olha, administrar é... É aquilo que a gente está falando. São muito poucos na vida pública aqueles que têm coragem de enfrentar. Eu tive a coragem de enfrentar o ônibus e o lixo. Na grande maioria das localidades de Porto Velho, hoje o ônibus transita. Tem um problema ainda no transporte coletivo, a demora em algumas linhas, no intervalo entre uma e outra linha. Eu mudei a coleta de lixo em Porto Velho. O senhor, a senhora, não sou eu que vou falar, não. São vocês se melhorou ou não melhorou a coleta de lixo na frente da casa de vocês. Tem que lutar.
Tem que enfrentar. Agora só enfrenta quem não é ligado a monopólio e quem não deve favor. Se tem outras empresas que não recolhem impostos, vamos tirá-las também, mas não defender quem não recolhe, porque o pobre coitado, ele paga seu alvará. Queria pedir aos fotógrafos que estão aqui, e a gente respeita a todos, mas que não tirassem foto com flash. Isso prejudica a qualidade dessa nossa transmissão. Eu vou... Tem sim, tem. Não, o senhor fez a pergunta. Eu vou puxar mais um tema aqui agora, e o candidato Mauro Nazif vai fazer a pergunta. O tema é obras paradas. O senhor encaminha para quem? Candidato Pimentel. Porto Velho, quando eu assumi, tinham várias obras paralisadas e inacabadas. E na saúde era um grande exemplo disso. Oswaldo Piana, Renato Medeiros, Maurício Bustani, várias dessas. Ainda se tem 3 unidades para nós entregarmos. Por que essas obras foram paralisadas e não entregues na época? Candidato, na gestão pública, há um contrato de uma obra que você faz depois de uma licitação. Os entreveros, os incidentes jurídicos que ocorrem, o líder, o gestor, tem que ter a competência para resolver o problema. E o que está errado, apurar se tem erro. Agora, o que não pode é uma obra ficar acabada 4 anos. Quer dizer que as obras que estão paradas ou que não foram concluídas, ou outras que foram agora inauguradas, faltando pouco tempo para o início do período eleitoral, quem é o culpado? Eu acho que são coisas que a gente tem que separar. O que está errado se separa, se manda apurar, mas segue em frente para diminuir o prejuízo e a atenção que precisa ser dada para você, cidadão. Você que é o cliente, você que é o pagador e que merece ter toda a responsabilidade e um serviço de eficiência. E digo mais, essas obras que ele está mencionando foi viabilizado por nós em Brasília, convencendo o Ministério da Saúde que são com recursos federais. Peguei a cidade com várias obras paralisadas, inacabadas, e na saúde também não foram diferentes essas obras. Eu poderia citar Caúla, eu poderia citar lá na Zona Sul, mas especificamente na saúde. Quando assumimos, todas essas obras estavam paralisadas por quebra de contrato. Tivemos que retomar tudo isso, renegociar valores com as empresas que não queriam fazer a entrega dessas obras. Quantos abacaxis que eu não tive que resolver na gestão. E não foram poucos. Hoje no estado eu vejo o hospital de Ariquemes não é entregue, o hospital de Porto Velho não é entregue, o hospital de Guajará-Mirim não é entregue. É uma sequência igual foi aqui em Porto Velho. E nós estamos aqui em Porto Velho recuperando essa... Na verdade, a gente tem um ditado que diz que quando a pessoa quer responsabilizar alguém, ela encontra. Eu quero dizer para vocês que essas obras já deveriam ter sido concluídas se eu fosse o gestor. É óbvio que essas obras, se tem um incidente, se tem algum formalismo a ser cumprido, tem que tomar a decisão. O que é certo, o que é errado. Com relação à obra de Ariquemes, que o partido dele está patrocinando uma campanha contra mim, esse construtor desta obra, eu o multei em R$3.200.000. 10% de multa por ele ter quebrado o contrato da execução do hospital de Ariquemes. Publicado no Diário Oficial, já foi para a Justiça e perdeu contra mim, eu ganhei. Então significa que ações, o gestor tem que ter a coragem, tem que ter a determinação e tem que saber fazer. Só a experiência de 38 anos é que permite. Tempo encerrado. Eu vou sortear mais um tema e quem faz agora a pergunta é o candidato Pimentel e vai dirigir
a sua pergunta sobre Madeira Mamoré. Para quem, candidato? Eu pergunto para o Ribamar. Candidato, nós sabemos que a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela está no imbróglio e agravou mais ainda agora com essa fenda que abriu. E nós sabemos que Santo Antônio Energia tem um estudo de viabilidade de parceria pública e privada que não permite ter uma parceria porque o empresário vai investir e o preço da arrecadação dos ingressos a serem cobrados viabiliza a superestrutura na estrada de ferro. Paralelo a isso, o muro de arrímio para proteger custa mais de R$ 1 bilhão. Como proceder com o patrimônio? Eu tenho uma informação talvez um tanto diferente da que o senhor tem. Eu tenho informação que a Santo Antônio Energia tem um dinheiro aí destinado para se revitalizar a estrada de ferro, colocando em funcionamento o trenzinho até a igrejinha de Santo Antônio. Precisando somente para isso que a prefeitura, que o município faça a indenização daquelas moradias e comércios que estão sobre a linha de ferro. Eu estou com a audiência marcada com o pessoal da Santo Antônio Energia, que vai me acompanhar a Associação dos Ferroviários, para saber exatamente isso. Porque se assim for, eu, assim que assumir essa prefeitura, imediatamente vou cuidar dessa desapropriação. Mas uma das grandes coisas que podemos fazer ali na estrada de ferro Madeira Mamoré, e que vai dar um incremento muito grande ao turismo de Porto Velho, é fazer ali a urbanização da orla do Rio Madeira. Ali, eu sei que é um projeto caro, se fizer aqueles 7 quilômetros, que já tem um projeto do Beira Rio, mas ali a prefeitura tem todas as condições de fazer uma urbanização ali em torno de 200 e poucos metros, que vai dar um incremento muito importante, porque o Rio Madeira é um rio muito bonito, um rio muito importante, é o maior afluente do Rio Amazonas e desperta a curiosidade como do resto do estado. Eu me reuni com a Santo Antônio Energia, cidadão. O projeto é o seguinte: vai fazer uma higienização, uma recuperação daquele pátio, mas não vai colocar o trem para funcionar. Não há viabilidade de consolidação confirmatória de que aquele terreno aguentará o trepido da máquina de trem andando nem 2 quilômetros, nem 7, nem 14. O que vai ter que ser feito com aquele patrimônio é uma contemplação, organizar aqueles espaços para que as pessoas possam contemplar, organizando, limpando, permitindo inclusive que pipoqueiros, vendedor de cachorro-quente, outros comerciantes possam estar paramentados na época da história. E isso enriquecer o patrimônio, isso enriquecer a nossa valorização. Obras faraônicas ali são obras de bilhões. Ou vai se buscar empréstimos, ou no Banco Mundial, como foi feito para Belém do Pará, ou então não viabiliza. A usina Santo Antônio, que está construindo o consórcio Santo Antônio, essa usina aqui próxima de Porto Velho, ela deve ser responsabilizada por esse desmoronamento, por esse desbarrancamento no bairro do Triângulo e, consequentemente, ali na estrada de ferro Madeira Mamoré. Nós temos que cobrar dela, que não foi cobrada ainda, que ela faça aquelas obras de contenção ali para evitar o desbarrancamento. Mesmo assim, aqueles galpões que hoje são subutilizados, que consumiam uma grande soma de dinheiro para ser ali colocado uma pintura de mau gosto, ele pode ser transformado, como aqui falou o candidato Léo Moraes, a exemplo do que acontece em Belém do Pará com aqueles galpões da Docas de Belém. Então ali pode ser feito um grande incremento no turismo, ali tanto o turismo gastronômico como o turismo musical. Então, para chamar a população de Porto Velho e de outros países para vir visitar a estrada de ferro Madeira Mamoré. Obrigado. Eu sorteio agora mais um tema, e o tema é falência dos municípios. O senhor encaminha a sua pergunta para quem? Quem pode ser perguntado? Quem respondeu. O senhor pode encaminhar para o Roberto, para o Hildo ou para o Léo Moraes. Doutor Hildo.
o que o senhor fará com essa questão da falência dos municípios. Candidato, o Brasil passa por uma crise única em sua história. É uma somatória de crise política, com crise institucional e com crise econômica. Sob o aspecto econômico, talvez essa crise que nós estamos passando seja do mesmo nível da de 1929, a época da Grande Depressão. Em momento de crise é onde se precisa, mais do que nunca, de um gestor competente, de um gestor eficiente. Nós temos em momentos de crise, já que caso não tenhamos nos preparado para a crise antecipadamente, mas nessa situação, nós temos que procurar fazer mais com menos, nós temos que procurar otimizar os recursos públicos. É por isso, meus amigos que estão nos assistindo nesse momento, que eu entendo que é fundamental que um gestor assuma a Prefeitura de Porto Velho, com visão empreendedora, com visão empresarial, para que nós possamos simplesmente modificar a forma como nós estamos conduzindo a nossa cidade de Porto Velho. Como disse agora há pouco, Porto Velho está na posição 4.660 no ranking de eficiência dos municípios brasileiros. Nós estamos 1.259 posições atrás de Rio Branco e nós precisamos de um gestor que efetivamente... A nossa prefeitura. Porto Velho é um município totalmente diferente dos outros municípios do estado de Rondônia e de muitos municípios do Brasil. Tem um orçamento fantástico, tem um orçamento de quase 1 bilhão e 400 milhões por ano. Dá a gente uma ótima condição de não estar enfrentando essa crise que o Brasil inteiro, ou a maioria dos municípios do Brasil, estão enfrentando. Se a nossa cidade tivesse sendo bem cuidada, com certeza nós estaríamos sofrendo muito menos a crise do que estamos sofrendo hoje. Além do mais, esse orçamento de quase 1 bilhão e 400 milhões, não sendo roubado e nem desperdiçado esse dinheiro. E, se possível, aplicar esse dinheiro, esse recurso, com a máxima eficiência possível, com certeza nós não vamos sofrer mais a crise que o Brasil inteiro está sofrendo. Eu tenho certeza que uma administração austera, uma administração... Porto Velho, na minha mão, ele... Meus amigos, como disse, em momentos de crise, nós precisamos de gestores competentes, de gestores eficientes. Nós precisamos de alguém na Prefeitura de Porto Velho que tenha capacidade para administrar, que venha a tampar os ralos do desperdício e da corrupção. Esse é o primeiro passo, não só para ultrapassarmos, para superarmos esta crise que o país passa hoje, mas também a falta de desenvolvimento. Resido em Porto Velho há 18 anos e tenho observado que a nossa cidade tem avançado muito, mas muito, muito pouco mesmo. A lentidão é a tônica da administração da nossa prefeitura. Nós temos que mudar isso, nós temos que aplicar um choque de gestão, trazendo as melhores práticas de gestão possíveis para que nós possamos fomentar a economia. E quando eu falo de economia, não é a economia que um candidato falou agora há pouco, de economizar dinheiro. É o desenvolvimento econômico do município que precisa ser priorizado. Tempo encerrado, eu vou fazer o sorteio de um tema. O senhor tem 2 candidatos para quem pode dirigir essa pergunta. Roberto Sobrinho e Léo Moraes. E o tema é alagações. Candidato Léo Moraes, a nossa cidade vem convivendo com décadas de descaso, com déficit imenso na questão da nossa infraestrutura. Nós padecemos de saneamento básico, de serviços mínimos de qualidade. A minha pergunta, candidato, é o que o senhor pretende fazer qual a sua proposta para o caso das alagações que vem prejudicando tanto o nosso município?
Bem, candidato, eu fico bem à vontade de conversar sobre as alagações, que foi a primeira promessa feita pela gestão, atual administração, e que não foi solucionado. É lógico, o nosso departamento de engenharia, os especialistas, junto com a academia, com a universidade, eles já têm nos encaminhado elementos e subsídios, isto é, informações para discutir essa causa. Primeiro, precisamos saber que a nossa cidade ela é plana. E a própria gravidade não dá vazão à água das chuvas, à água pluvial. Além de ela ser plana, nós temos em nossa cidade, são 98 quilômetros de canais e igarapés. É muito, é cortada por esses canais. Quem é daqui sabe o que eu estou falando. Nós temos não somente trabalhar microdrenagem, as manilhas por baixo do asfalto, inclusive manilhas que elas são deficientes, elas são obsoletas, aquelas de PVC que colocaram. Quem sabe, quem está lá no bairro, quem mora em Porto Velho sabe também do que eu estou tratando. Nós temos que discutir a macrodrenagem, enlarguecer os nossos canais, candidato, gerar profundidade, melhorar as nossas galerias pluviais, pegar os objetos inservíveis, os volumosos que se acumulam em nossos canais, geladeira, frigobar, fogão, colchão, e depositar no local adequado. Tem que ter uma destinação específica para tal. A partir desse projeto de engenharia, eu tenho certeza que nós não vamos ter as alagações como tem ocorrido durante anos e anos, promessas não cumpridas até hoje. Essa questão, a solução dessa questão passa, sem sombra de dúvidas, por uma administração efetivamente comprometida, não somente com a questão das alagações para que não ocorram mais, mas também com o meio ambiente. Esta semana visitei Rio Branco, a capital do estado do Acre. Eu tenho nas minhas falas feito uma comparação de Porto Velho com outras cidades. Não comparo Porto Velho com Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Comparo Porto Velho com Rio Branco, capital do nosso estado vizinho, que vive exatamente uma situação idêntica à de Porto Velho. No canal da maternidade, que seria o canal análogo ao nosso canal dos tanques, nós temos todo esse trabalho de macrodrenagem, um trabalho para evitar alagações e vivenciei lá, vi lá em loco, um trato completamente diferente, um respeito diferente com as pessoas, ao contrário. Candidato, nós perdemos milhões de reais do governo federal para urbanizar canais aqui em Porto Velho. Sabe por quê? Por falta de projeto técnico, por falta de pré-projeto outras vezes. Isso que nós não podemos admitir no momento de crise. Em crise, crie, faça diferente, tenha a equipe ao seu lado preparada, porque nós temos brilhantes servidores públicos no município que devem ser melhor remanejados para atender às demandas da nossa cidade. Uma coisa que eu tenho sempre comentado, candidato, nós vamos fazer a revolução urbana em Porto Velho. Passa por urbanização, passa por limpeza permanente dos canais e igarapés da nossa cidade, passa por regularização fundiária e passa também pela questão do saneamento básico. Como? Parceria público-privada. A gente vê que esse cenário atual tem 30 anos que a companhia não dá vazão à nossa questão de saneamento básico. Isso nos mostra que é ineficiente, isto é, gasta muito e não alcança o resultado final. Temos que ter coragem para mudar e eu vou usar a minha capacidade técnica e a minha paixão e amor pela cidade para fazer diferente. Sorteio um tema agora que o senhor vai, candidato Léo Moraes, levar a apreciação do candidato Roberto Sobrinho. Lei de responsabilidade fiscal é o tema. Candidato, nós vemos tanto no estado como no município sempre a mesma desculpa infame, que não pode avançar na política do servidor público, que não pode contratar servidores que foram aprovados mediante concurso, que é um direito líquido e certo, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. Eu, quando chego para olhar o portal Transparência, nós vemos que ainda falta muito para alcançar essa lei de responsabilidade fiscal. Então, dentro da verdade dos fatos, o que o senhor pretende fazer para realmente atender a lei de responsabilidade fiscal e também avançar nas políticas públicas de nossa capital? A lei de responsabilidade fiscal nada mais é do que fazer com que o gestor gaste aquilo que ele tem, para que não haja de forma irresponsável, como existia anteriormente. Eu posso dizer ao candidato que quando saí da prefeitura em 2012, o pagamento dos servidores estava em dia, o pagamento dos fornecedores estavam
também em dias, tinha recursos para saldar todas as dívidas e mais do que isso, diferente do que quando eu assumi em 2004 e 2005, a diferença é que também deixei nos caixas, no cofre da prefeitura, 250 milhões de reais, que boa parte da população não sabe disso. Ou seja, você tem que gastar aquilo que você tem condições de arrecadar. E digo mais, na questão dos servidores, nós chegamos a pagar 14º salário, criamos uma política de valorização profissional, tínhamos vários encontros de confraternização que hoje já não mais existe, tínhamos uma política permanente de negociação com os servidores, justamente para que a gente pudesse, a partir do que nós arrecadamos e das demandas apresentadas, procurar um equilíbrio e sempre remunerá-lo. Tanto é que ao longo da nossa administração eles tiveram reajustes muito superiores aos índices inflacionários e ainda recuperamos perdas salariais de administrações anteriores. Então a lei de responsabilidade é isso, é de ser um gestor responsável. Candidato, eu sou o mais ferrenho e intransigente defensor de concursados aprovados. Esses que eu já disse que fizeram concurso e não tomaram posse por falta de gestão no estado de Rondônia, que é o meu nível de governo. Temos discutido e não temos avançado. Agentes penitenciários que faltam, os socioeducadores que foi prometido e até hoje não iniciaram a academia, servidores da SEDUC, do DETRAN e de tantas outras secretarias. E me falar que falta recurso? Não. Nós temos que avançar na atividade meio, aumentar o poder de arrecadação do município com a tecnologia. O nosso PEMAT, o candidato sabe, Programa de Modernização da Administração Tributária, 14 milhões que foi a ralo mais uma vez. Nós temos que empreender, inovar. O empreendedorismo vai salvar o Brasil. Os empresários e a administração pública tem que estar antenada com isso. A nossa realidade é totalmente diferente. Com esse aumento de arrecadação, nós vamos conseguir promover concursos públicos e aumentar a qualidade dos nossos servidores públicos. É isso que nós devemos fazer e que o Estado e o município têm falhado de forma grosseira em nossa... O gestor ele tem que sempre agir de forma responsável. Eu posso dizer a vocês aqui que quando eu assumi em 2005, a arrecadação do município era da ordem de 230 milhões de reais. Quando eu saí, fui para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ou seja, aumentou em mais de 5 vezes, 230 para 1 bilhão e 100 milhões de reais. E no funcionalismo público, eu posso falar com muita tranquilidade, porque nós realizamos muitos concursos. Boa parte dos funcionários que estão hoje na prefeitura entraram nas nossas duas administrações. Eu posso dizer que nós tínhamos 6 mil servidores quando eu assumi em 2005 e quando eu saí tinham 12.800 servidores. Ou seja, dobramos a quantidade de servidores, mas a arrecadação cresceu 5 vezes mais. Portanto, nós agimos de forma responsável. E da mesma maneira, aumentamos 15 mil novas vagas na área de educação, aumentamos em mais de 80 equipes do Programa de Saúde da Família e basicamente as contratações foram na saúde e na educação. Bom, o tema final, o último tema desse bloco é saúde. E o senhor vai ter que, por eliminação, fazer a pergunta para Pimenta de Rondônia. É no embalo, Pimenta? Nós dois hoje estamos de tete a tete aqui. Pimenta, eu já tive a oportunidade em falar sobre as ações que nós realizamos na saúde do município de Porto Velho ao longo de 8 anos. Primeiro, quando eu assumi, não tinha remédio nas unidades de saúde, não tinham médicos, não tinham exames e faltava os aparelhos de raio-x. Trabalhamos e avançamos muito nisso. Eu queria saber qual a sua proposta para a área de saúde do município de Porto Velho. Eu tenho dito, e aqui tem autoridades aqui presentes, inclusive o presidente da Assembleia está aqui, né, o vice-governador. Eu tenho dito que a saúde de Porto Velho não é boa, né? Porque ultimamente os últimos gestores, eles não têm cuidado da saúde. Aqui eu tenho dito que bom, a saúde aqui só é boa para os empresários que atuam na área da saúde. Há poucos dias, uma escola lá no bairro São Francisco teve mais de 100 crianças contaminadas com hepatite. Por quê? O barco hospital, que foi construído há uns 12 anos atrás e dotado com todos os equipamentos, na época custou 1,5 milhão, está parado no Porto do Cainágua e a população ribeirinha desassistido. Outro dia, a ambulância de União Bandeirante estava quebrada, e o povo tinha que trazer os doentes de qualquer jeito. Que saúde é essa?
que uma pessoa aqui de Porto Velho, embora é de responsabilidade do governo, quando precisa fazer uma cirurgia aí de catarata, ele marca no hospital de base, ele espera 6 meses, 1 ano e não é atendido. Mas se cruzar do outro lado da Bolívia, de Guaiará-Mirim, candidato, com 2 horas se faz uma cirurgia de catarata. Que saúde boa é essa aqui de Porto Velho? Parece que só tem inimigo pro povo querendo administrar a cidade e falar que a saúde é boa. Eu não concordo, a saúde aqui é muito mal. A nossa maternidade, quando nós colocamos para funcionar, inclusive havia uma orientação técnica que o município não teria condições de bancar o funcionamento de uma maternidade. Nós assumimos um compromisso político e colocamos a maternidade para funcionar. Eu recebi vários prêmios em função do parto humanizado, da forma como as mães eram tratadas lá na maternidade. Hoje, quando ando pelos bairros, eu fico muito triste quando a população me fala que este serviço diminuiu a sua qualidade. E aqui eu não estou falando mal dos profissionais de saúde, não. Eu lamento muito isso. Antes, por onde eu andava, as pessoas me elogiavam. E agora eles estão questionando a qualidade lá. Os gestores precisam agir de uma maneira melhor. Lamentavelmente, aquilo que havia em 2004, que faltava remédios nas unidades de saúde, voltou a acontecer. E até dipirona está faltando nas nossas unidades de saúde. Quero que a população saiba que, da mesma maneira como nós recuperamos o sistema, nós novamente colocaremos isso para funcionar e não vai faltar remédio. Na qualidade de paciente, eu tenho dito que o povo está sofrendo com a dor e os administradores do estado e do município de Porto Velho, a capital, não estão dando remédio à solução. É bom a gente entender que as UPA, que foram construídas pelo governo federal, temos UPA fechada. Aqui, uma senhora, uma mãe, precisa ir 4 horas da manhã para pegar uma ficha numa UPA e não é atendida. Nós iremos lá na Semusa, aquela secretaria que o aluguel dela, se a prefeitura construísse um prédio, daria para comprar não só cibalena ou essa dipirona aí não, daria para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E outro dia lá estava o maior lixo e é na beira de um esgoto. Eu, Pimenta de Rondônia, vou melhorar a saúde do povo, porque eu conheço a necessidade. Para isso, tem que votar no Pimenta de Rondônia, prefeito 50. Assim chegamos ao fim desse segundo bloco. No próximo bloco nós teremos mais confronto direto entre os candidatos e novamente com temas livres. Aguardem, a gente volta já já.